Sejam todos bem-vindos ao projeto Movimentando Sem Dor. Eu sou Ivete Nunes. Eu sou André Garcia. Se o seu objetivo é eliminar dores musculares e articulares e melhorar a sua vida cotidiana, esse programa é para você, porque o nosso assunto hoje é por que o treino de membros superiores pode melhorar as dores musculares. Tudo bem, André? Tudo bem, Ivete. Que tema legal, hein? É, bastante. André, é mesmo possível melhorar as dores musculares com treino de membros superiores? É possível sim, Ivete. Tranquilo. Precisamos eliminar a dor, né? Essa que é a verdade. Como é que a gente faz para eliminar dores nos ombros, costas, abdômen? É fazendo treinos superiores. Por isso que tem essa importância. Simplesmente assim, fortalecer as musculaturas. É o principal. Acontece da pessoa sentir dor. Por que disso? É porque assim, no nosso dia a dia, nós estamos fazendo várias coisas na nossa vida diária, no trabalho, em casa. Acontece de algumas pessoas não colocarem junto nas suas atividades diárias a atividade física ou exercício físico. E isso vai fazer, ao longo do tempo, as pessoas enfraquecerem as suas musculaturas, o que pode ocasionar dores. Tá? Por isso que é importante, né, a gente fazer um trabalho geral no corpo, mas o nosso tema de hoje é voltado para as musculaturas superiores. Então, André, porque os homens, eles não têm objeção nenhuma em treinamentos superiores, né? Mas já as mulheres têm muita objeção, inclusive eu era uma dessas. Então, André, explique o importante as mulheres treinarem os membros superiores. É verdade, Ivete. Os homens, tá? Vamos dizer assim, adoram praticar, realizar treinamento voltado para os membros superiores. É muito difícil ver dentro da academia ou em qualquer outro ambiente homens executando aí exercícios para membros inferiores, ali glúteo, coxa, né? É menos atrativo para os homens. Você vê muita gente ali, muito homem ali na academia fazendo só braço, né, abdômen, costa, peito, né? Tem até uma tribo do supino, né? O pessoal adora fazer supino. Não que isso seja errado, né? Não estou dizendo que isso é ruim, mas não pode ser só isso, né? E só que assim, as mulheres é o contrário, né? As mulheres, elas não têm muita atração por fazer exercícios para membros superiores. A gente vê muito na academia as mulheres trabalhando mais as musculaturas de coxa, bumbum, né, do que propriamente a parte de cima. É mais atrativo. Eu acho que tem mais um apelo de deixar o bumbum mais torneado, as coxas mais volumosas, né? Mas nós precisamos, lembrando aqui, nosso objetivo é trabalhar a saúde das pessoas e nós precisamos enxergar a pessoa como um todo, trabalhar toda a musculatura. E é essencial as mulheres trabalharem membros superiores, ok? Porque a gente, André, que vai ficar musculosa. Você tinha esse receio, Ivete, de ficar musculosa? Então, sei que você treina, né? Eu falava bem assim, eu não quero ficar cheia de músculo. Mas aí aí o seu treinador explica qual que é o objetivo, qual que é o benefício, que aí eu quero que você explique para as mulheres aqui, para elas se conscientizarem da importância, é que daí a gente vai entender o porquê de treinar os membros superiores. Quais os benefícios, né, para as mulheres? Na verdade, para todas as pessoas, mas estamos aqui falando um caso especial para as mulheres. Quais os benefícios para se treinar membros superiores, né? Então, por exemplo, ninguém quer ficar com dor no ombro, dor nas costas, né? E passar isso a vida toda tendo esse problema. Acredito que não já é um benefício se a gente conseguindo eliminar a dor. Existem todas as pessoas, né, incluindo as mulheres, quando praticam treinamento para membros superiores, elas querem o quê? Melhorar a tonicidade muscular, correto? Todo mundo quer ficar com aquele músculo ali mais tonificado, podendo dar tchau, né? O pessoal aí que tem a necessidade de estar cumprimentando a todo momento, né? Não pode ficar com aquele braço encolhido, né? Tem gente que
dá o tchau. Mas Bem não é assim, uma questão só, não é uma questão só estética, né? Fortalecer a musculatura, também vendo o lado, né, de eliminar aquela gordurinha, né, que todo mundo poder eliminar, aquela gordurinha que incomoda. Há mulheres que às vezes se queixam do braço assim grande, né, mas não é braço musculoso não, tá? É um braço aqui com bastante gordura, né, pouca massa muscular, se queixam e querem reduzir aquela gordura. Existe o outro lado, o medo de ficar musculosa, entende? Eu tinha um grupo de alunos, grupo que eu atendia às 5 horas da manhã, logo no começo da minha carreira, elas, assim que chegaram, não gostavam de treinar braço, justamente por esse receio de ficarem musculosas. Elas não queriam, elas tinham um pavor. Não, eu não quero ficar com um braço desse tamanho, né, musculoso. E isso, vamos dizer assim, afastava de qualquer treinamento superior. Mas aí, que nem você falou, Ivete, os benefícios. Então, eu explicava, olha, tem um benefício, você vai ganhar força. Força é uma capacidade física muito importante para todos nós, para todo mundo. Explicava, olha, as suas atividades do seu dia a dia vão ficar mais fáceis, porque em momento que você vai precisar utilizar, às vezes até de mais força, né, se você treinar, vai ser possível, né? Às vezes precisa afastar um sofá dentro de casa, né? Poxa, tem sofá que é pesado, tem sofá de três lugares, né? 4, e precisa ter força para empurrar aquilo. E às vezes não tem ajuda de outra pessoa dentro de casa. Então, imagina, se treinar força, dá para empurrar tranquilo. Às vezes, então, dentro de casa, a mulherada movimenta para mover os móveis, para poder fazer a limpeza legal, e precisa ter força, porque se não tiver, existe uma probabilidade muito grande de se machucar em casa. Olha só. Mas não somente pela estética, não somente pela força, não somente por realizar as nossas atividades diárias, que é muito importante, mas, vamos dizer assim, para manter a saúde. Porque quando a pessoa não realiza... A preservação da massa muscular também, né? A preservação da massa muscular. Sim, outro benefício. Preservação da massa muscular, que é muito importante, principalmente para todo mundo, né, Ivete? Principalmente para as pessoas que vão avançando a idade, que chega num certo momento, ali durante o envelhecimento, que elas vão, se não exercitarem, vão perdendo massa muscular, tá? Às vezes chegam numa certa idade que você pega no braço da pessoa, tá ali, ou na coxa, você vê só osso, você sente o osso. Cadê a massa muscular tão importante, né? Para ajudar aí a manter o corpo, né, sustentado. Ganho de massa muscular, né? Até porque se faz necessário, né? Para poder a gente ter força também, tá? Tem uma relação entre massa muscular e força. André, os homens, eles não têm nenhuma objeção em treinar os membros superiores, mas já as mulheres têm muita objeção quanto a isso. Eu sou um exemplo que eu tinha muita objeção para treinar membros superiores. Então, André, explica quais os benefícios que as mulheres têm e por que é tão importante elas treinarem membros superiores, porque eu só comecei a ter gosto por treinar os membros superiores quando eu entendi quais os benefícios que eu ia ter com relação a esse tipo de treino. Quais os benefícios para as pessoas treinarem membros superiores? Então, nós temos aí a força, o tônus muscular, o ganho de massa muscular, isso é muito importante. A gente vê assim, ganho de força, né? O pessoal em casa que vai fazer aquela faxina, vai precisar empurrar aí um sofá, né? Aí tem sofá de 3 lugares, 3, 4 lugares, né? E aquele trem é pesado demais. Então, precisa de força para limpar. Às vezes é uma geladeira, então é só trem pesado. Se você não tiver força, fica complicado. Pode até se machucar em casa. Olha só, a gente às vezes pensa, vou me machucar, né? Mas em casa é onde pode ocorrer, né, alguma lesão. Nós corremos esse risco, tá? E por falta de força, de estar treinando força. E como a gente está falando aqui em membros superiores, tá? Então vamos lá, uma questão. As mulheres têm receio, né, de treinar. Eu tinha uma turma, há um tempo atrás, quando eu dava treino coletivo, de uma mulherada. Eu sempre treinei bastante as mulheres, né?
e elas tinham receio de realizar treinamento de membros superiores, de braços, né, para não ficar musculosa. Eu vou treinar nada, já tenho um braço grande, vou ficar com um braço maior ainda, tá louco? Né? E ocorria isso. Eu dizia, não, calma lá, não é bem assim, não é bem assim. Não se ganha musculatura assim da noite para o dia, né? E precisa, aí eu explicava, olha, você em casa vai precisar de força, né? Para sua manutenção lá da sua casa, ela vai limpar a casa, não precisa empurrar os móveis, né? Aquilo que a gente estava falando no começo. E aí, até mesmo no próprio treinamento, como é que você vai pegar, por exemplo, fazer um treinamento para pernas, se às vezes você precisa fazer exercício que precisa de força no braço, não vai dar, vai conseguir. E aí, eu dizia assim, olha, tem um tônus muscular. Às vezes a pessoa quer ficar com aquele braço mais durinho, né, mais consistente, eliminar aquela gordurinha. E eu mostrava isso como benefício, você precisa para poder deixar a musculatura ali, né, bem durinha, não é isso que você quer? Então, fazia pensar sobre essas questões. Aí a coisa mudava, a história começou a ficar outra. Aí elas foram percebendo que isso era verdade. E aí, quando você identifica o benefício, você consegue, né? Você, poxa, eu vou fazer isso porque vai melhorar aquilo, né? Aí funciona. Aí começa a ter uma adesão, né? A mulherada começou a ver as coisas de forma diferente. Passado algum tempo, né? Aí elas observaram mesmo, olha, a gente treina, eu já estou com... Tem gente que adquire força 4, 5, 6, 10 vezes, e o braço não ficou aquela monstruosidade, o braço continua, às vezes, até a mesma coisa, né? Eu digo, mas você teve melhorou a capacidade de realizar a força. André, porque eu acho que grande parte das pessoas que vão treinar, acho que na grande maioria, elas vão buscar um objetivo. Então, é importante saber quais os benefícios que vai ter com aquele treino. E também não é só a questão da estética, né? Tem a preservação da massa muscular também, para evitar que você tenha dores, né? Porque essa é a questão, né? Se você também não treina os membros superiores, eles vão ficando fragilizados. Fala um pouco disso também. Eu, de vez em quando, pego aqui no pé da minha esposa, né? Eu digo para ela assim, olha, às vezes ela fica aqui muito assim, como é que se diz, concentrada, né, em umas atividades, ela se dedica muito e às vezes o trabalho dela exige um pouquinho mais, aí é mais concentração, e aí eu digo assim, olha, você precisa, olha, esse mês, né, você precisou mais de tempo, não foi na academia, precisamos ir, daqui a pouco, né, você está trabalhando muito, aí no computador, daqui a pouco pode estar sentindo uma dorzinha, né, antes de você sentir essa dorzinha, vamos fazer atividade, vamos preservar, pensar na manutenção da saúde, né, cutuco ali na ferida dela, ela sabe, na realidade ela sabe disso, aí eu cutuco só para dar uma lembrada, né, e precisamos colocar isso, a pessoas que hoje, né, não fazem atividade física e tem aí durante muito tempo só se dedicando ao trabalho, à casa, né, e outras prioridades. Não que isso seja ruim, tá? Isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Só que nós precisamos inserir a atividade física, ou exercício físico, ou treinamento, né? E como a gente está falando de membros superiores, não ter o problema de dor, né? Porque a fragilidade muscular, associada às vezes à nossa postura no nosso trabalho ou em casa, né? Tem gente que chega em casa, solta no sofá de qualquer jeito, né? Não está nem aí para a postura, e isso ao longo do tempo vai oportunizando, vamos dizer assim, o enfraquecimento da musculatura, e isso vai trazer consequências, e consequências de dores. Então, há pessoas que começam a sentir falta, né,
de realizar esse trabalho, esse treino, de treinar a musculatura, umas musculaturas vão ficando fortes e outras fracas. E isso gera um desequilíbrio. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas que trabalham dia sentado, caixa, vamos dizer assim, pessoas que trabalham no escritório, e você vê que algumas situações delas, algumas começam a ter o ombro arqueado para frente, outras com uma curvatura, né, aqui no pescoço, né, às vezes algumas já começam até a ficar com a corcunda assim nas costas, em função eu não vou dizer que é em função do trabalho, né, vamos dizer assim, em função vamos dizer assim, da forma como elas ficam, em função da má postura, tá? E não realizar nenhum trabalho que possa fazer ser possível esse equilíbrio muscular, entende? Vou falar um pouquinho desse equilíbrio muscular para que você entenda que isso é importante, tá? Para não gerar dor, ok? Então, você tem por exemplo, vamos dizer que eu realizo muita atividade, seja em casa, seja, né, no trabalho, e eu uso muito essas musculaturas, que eu movimento os braços à frente, né, ou o tronco, né, e pouca atividade para musculaturas posteriores, das costas, vamos dizer assim. Então, essas musculaturas aqui da frente vão ficando muito fortes, né, vão ficando fortes, e as de trás enfraquecendo. E nós precisamos treinar a musculatura para produzir esse equilíbrio, tanto frente quanto a parte de trás, parte posterior, estejam equilibradas, na mesma intensidade, na mesma força, ok? É quase que um cabo de guerra. Você já pensou sobre isso, né, Vete? Que todo dia a gente está fazendo um cabo de guerra com as nossas musculaturas? Aí todas têm que estar trabalhando fortes para que evite lesões, né? Inflamação, porque se você exercita uma e a outra fica frágil, pode acontecer, né? Exatamente. Você tocou num assunto bem, bem legal, tá? Que explica a questão das dores. Porque às vezes eu falei aqui de dor, né? E a pessoa que está nos assistindo fica imaginando, mas dor como, onde, né? Tal. Uhum. Então, quando a musculatura está enfraquecida, né? Às vezes nós acabamos jogando a responsabilidade para tendões e ligamentos, tá? E até para os ossos também. Olha só, nós passamos a responsabilidade ali dos músculos para as outras partes do nosso corpo. E cadê o papel da musculatura? Ficou prejudicada, né? Mas a gente não treina. Exatamente. E também, André, quando a gente fala em membros superiores, a tendência é a gente pensar em braço, mas não é só braço, né? Tem as costas, tem o abdômen, e tem a função do core ali também, que ele tem toda uma função específica para que a gente fique bem também, né? Exatamente. O core, né? Para as pessoas que não conhecem, o que é isso, né, André? Tá falando difícil, né? Aí, o core, ele compreende toda a musculatura aqui, ó, da parte do externo, aqui da parte do peito, onde eu estou colocando a mão, né? Até o joelho, certo? Tanto posterior quanto anterior. Então, compreende toda essa musculatura. E, praticamente é como se fosse o centro, né, Ivete? Então, é muito importante essa musculatura estar ativa, estabilizada. Olha só, a pessoa que não faz nenhuma atividade física, já imaginou estar com essa musculatura toda, né, comprometida por falta de ativação? Por isso que muitas pessoas acontecem de sentir, às vezes, um cansaço quando estão trabalhando. Essas que não treinam, tá?
que estão aí sem fazer atividade. Lá no trabalho, de repente, começa a sentir um cansaço, começa a entortar. Daqui a pouco, ela está mesmo assim, projetada para frente, né, a tela do computador. Até mesmo, não é só sentada, não, em pé também. Tá? Em pé, às vezes, a pessoa está tão fragilizada e nós precisamos das musculaturas estarem fortalecidas para a gente se manter em pé. Né? Parece uma coisa tão natural, mas quando está fragilizada, a gente começa a não se escorar nas paredes, né, na mesa. Por quê? Porque não está mais conseguindo aguentar o corpo. Tá? E isso independente se for magrinho ou mais fortinho, ou está com excesso de peso, independente, tá? A pessoa com fragilidade, esse dia apareceu um rapaz aqui que ele toda hora estava se escorou na parede, se escorou na mesa. Aí eu perguntei para ele, você está com fraqueza muscular? Você está se escorando? Cara, eu não estou nem aguentando ficar aqui em pé. Olha só. Só o pessoal ter essa noção, né, da importância do core aí fortalecido. É a nossa casa de força, tá? Aí, André, essa fraqueza muscular, ela causa dor também. Sim, olha, sim, com certeza. Esses dias, eu atendi uma pessoa, na realidade eu não atendi, eu estava trabalhando na academia, e uma aluna que não é minha aluna, mas é uma pessoa que eu vejo ali direto, na hora que eu estou atendendo meus clientes, e nesse dia eu tinha terminado de atender uma pessoa, era o meu último cliente naquele dia, e eu passei e vi aquela atadura no joelho. E aquilo me incomodou, né? Me incomoda. Eu cheguei para ela e disse assim, ei, desculpa eu perguntar, me intrometer, mas isso está me incomodando. E o que foi que aconteceu? Né? E ela disse, olha, eu não sei, eu fui correr, terminei, né, o treino, acho que ela terminou o treino e correu, naquele dia ela foi correr, e eu corri, depois que terminou, eu comecei a sentir dor no joelho. Aí eu vim com essa atadura para ver se eu conseguia treinar, e aí eu cheguei para ela e disse assim, olha, eu não queria atrapalhar seu treinamento, eu também estou indo embora, mas se você quiser, eu posso alongar, né, te alongar. Se me permite. Ela disse assim, tá, só vou terminar esse exercício, porque ela sabia que eu era professor, né? E aí eu fui e alonguei. Alonguei uma das musculaturas, né, da coluna, tá? Que a gente chama de pessoas, ou pessoas, né? Um PS, pessoas, né? Tem uma amiga, se me ouvir falar pessoas, ela me trucida. Mas alongou esse músculo e o músculo da coxa. Tá? Que músculo da coxa? Um tal de reto femoral. E aí alongou essas duas musculaturas, coloquei lá no banco, fiz o alongamento e tal. E aí ela já se sentiu, né? Opa, uma coisa mudou aqui. E aí, depois complementei o alongamento e tal. No que eu terminei de alongar, ela levantou e começou a andar sem a atadura. Eu disse, não, olha, tá tudo bem, eu não estou nem sentindo a dor. Eu digo, nossa, que legal, né? Então, uma musculatura encurtada. Mas isso, Tá? André, em consequência de não treinar os membros superiores, pode acarretar em perda de função dos membros inferiores? Não, desculpa, mas foi boa a sua colocação. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque né? Eu peguei só o exemplo. Estou entendendo. Exatamente. Que uma coisa tem a ver com a outra. Mas é porque, assim, eu peguei um exemplo do meu cotidiano lá, né? Para falar justamente sobre musculaturas encurtadas. E às vezes você me falou da questão de enfraquecimento muscular, né? Então, às vezes,
aquele exemplo do trabalho que eu dei, né? Que às vezes a pessoa trabalha muito aqui na frente, usa muito essas musculaturas e lá atrás a musculatura fica enfraquecida, é porque essas daqui ficaram às vezes muito fortes, né? Uhum. E aí nós temos encurtamento de umas musculaturas em relação a outras. E aí num alongamento, procurar fortalecer aquelas que estão enfraquecidas, tá? Aí você vai em busca do equilíbrio. Então, o que eu estava ali, como é que se diz? Aliviando, vamos dizer assim, para o pessoal entender, aliviando um pouco, tentando trazer um pouco aquele equilíbrio. Por que isso acontece? Lá com aquela moça em relação à dor no joelho, né, dela, né, e tal. Mas é porque umas musculaturas estavam muito fortalecidas e estavam mais encurtadas do que outras. Aí no alongamento deu, né? Mas ela precisa fazer um treinamento que equilibre essas forças. Você lembra do equilíbrio que eu falei no começo? Né? Nós precisamos em busca do equilíbrio muscular, porque se não tivermos esse equilíbrio, isso vai produzir lesões e dores no nosso corpo. André, o que pode acontecer se eu não treinar membros superiores? O que pode acontecer comigo daqui a 20, 30 anos? Eu posso perder movimento dos braços ou mãos? O que pode acontecer? Então, o que pode acontecer, Ivete? Acontece, por exemplo, eu vou citar problemas, perda de mobilidade, perda de função, tá? Então, o que acontece, a pessoa assim, ao longo do tempo, né, aí no processo de envelhecimento, se não treinar membros superiores, vai perder função, vai perder mobilidade. Função que eu estou falando é função do corpo. Não vai poder realizar as atividades diárias. Por exemplo, vestir a camisa fica complicado se a pessoa tiver dor no ombro. Há um tempo atrás eu estava com essa dificuldade. Aí voltei a treinar, né, cuidar mais, né, e aí a gente resolve. Tá? E isso que pode acontecer ao longo do tempo. E é o que a gente vê, não precisa nem ser tão ao longo do tempo, né? Olha, eu vi recentemente, eu estava lá na academia e uma aluna da academia, não minha, ela voltou para exercitar e tal, etc. E aí estava vendo antes uma avaliação do pessoal lá da postura dela, né? E ela estava já com, como é que se diz, uma curvatura aqui acima, né, do ombro aqui, no pescoço, e ela já estava começando a sentir dor. E ela, assim, já tem 2 ou 3 anos que ela tem um trabalho, está trabalhando, há uns 2 ou 3 anos, e pela postura e a falta de treinar, né, praticar o exercício, para poder manter esse equilíbrio das musculaturas, ela já estava sentindo dor no ombro, e eu não tenho nem 30 anos. Então, às vezes, não precisa chegar lá no envelhecimento, claro que precisamos cuidar, né, para a vida toda, mas tem pessoas cada vez mais cedo passando por esse tipo de problema. Em função do quê? Tá? De não se exercitar, de não tomar esse cuidado, né? Olha a importância de trabalhar os membros superiores. Porque, André, alguém que está assistindo a gente nesse momento, que não está passando por nenhum problema de dor, não está sentindo nada. Então, André, eu fiz essa pergunta, como que eu posso estar daqui a 20, 30 anos, por quê? De repente, alguém que esteja nos assistindo, tem 30 anos, não está passando por nenhuma dor, então, para ela tá tudo certo. Ela não... porque exercício físico não é todo mundo que gosta de fazer, a gente tem muita objeção, né? A gente quer sombra e água fresca sem fazer esforço nenhum. A gente quer o resultado, mas pagar o preço, a tendência é que a gente não queira fazer. Então,
também tem essa questão da prevenção. Eu exercitando esses músculos, esses membros superiores, a partir de agora, que eu ainda não tenho dor, a minha qualidade de vida, o meu envelhecimento, ele vai ser muito mais saudável. Eu tenho outros ganhos, até a questão ganho financeiro, porque se eu sou uma pessoa saudável, eu não vou ter que recorrer a medicamentos, a médicos, e dependendo do agravamento, se a pessoa está com dor e não cuida, tem até pessoas que passam por intervenção cirúrgica, né? Nessa questão que eu quero que você conscientize as pessoas da importância da prática de treinar esses músculos, esses membros superiores. Legal. Sempre a prevenção é a melhor estratégia. Então, o fato da gente treinar, se preocupar em treinar os membros superiores, visando não, ao longo do tempo, não ter nenhum problema de dor, é o cenário perfeito, tá? E precisamos ter realmente consciência disso. Então, se nesse momento não estamos aí, pessoal que está passando aí por 30, 40 anos, né, e não está tendo essa preocupação, eu gostaria que tivesse. Porque, senão lá na frente, quando chegar, passar ali pelos 40 anos, que começam algumas modificações, né, e a pessoa começa a sentir que alguma coisa está mudando no corpo, vai chegar num ponto e vai começar a utilizar medicamentos, tratamentos. Por quê? Porque chegou não se cuidou, né, não praticou um treinamento que pudesse manter esse equilíbrio né, que nós estamos falando desde o começo, equilíbrio muscular. E aí vão começar a sentir os efeitos de não ter essa preocupação. E aí vem fraqueza muscular, dor no ombro, perda de massa muscular, tendinite, bursite, dores nas costas, vamos dizer assim, uma cifose, vamos dizer assim, né? Problemas que vão acarretando cada vez mais gastos, tá? Vai chegar na velhice, em vez de se preocupar de estar viajando, de estar curtindo a vida, né, de estar aproveitando o momento, que é muito bom, é uma outra fase, à medida que a gente vai envelhecendo, vão passando por outras fases da vida, né, e é uma fase que a gente tem tudo para aproveitar, ao invés de ficar se preocupando com a dor. Tá? Então, é imprescindível que, desde o começo, isso começa, não é de 20 anos, 30 anos, não, né? E nem para quem está passando pelo processo de envelhecimento. Isso começa lá da adolescência. Okay? Hoje, o que nós estamos vendo? Muitos adolescentes, em função, assim, se dedicando muito tempo à questão de estar no computador, em jogos, no celular, tá? Não que isso seja ruim, precisa ter um equilíbrio, ok? Precisa ter um equilíbrio. Os adolescentes precisam estar aí manifestando movimento, movimentar o corpo, para ganhar reserva, para chegar lá, quando eu chegasse na minha idade, 50 anos ou mais, né, ter reserva, ter o corpo fortalecido, podendo, assim, fazer o que fazendo as coisas do nosso dia a dia. Tá? E não se sentindo incapaz, porque a dor não está deixando. É isso que a gente precisa, desde lá, ter essa cultura, esses hábitos, desde a adolescência, tá? Onde a gente atinge o maior pico, e a gente vê hoje muitos adolescentes, né, presos em apartamento, dentro de casa, foge da aula de educação física, não tem mais o hábito de estar aí brincando na rua, subindo em árvore,
tá? Manifestando o movimento, manifestando as capacidades físicas, manifestando, preservando a capacidade funcional. Aí, quando chega lá, né, na fase adulta, a coisa adquire novas responsabilidades, que aí vem trabalho, vem família, vem uma porção de coisas que são necessárias, tá? E aí inventam uma série de desculpas, que são desculpas verdadeiras para não querer treinar, e aí vai chegar lá na fase, né? Poderia estar tranquilo, que às vezes a pessoa se aposenta, né? E aí poder viver vai estar tendo preocupação com dor. Para com isso. Vamos mudar, né, Ivete? Mas agora vamos que eu não fiz nada disso, cheguei com 5 anos, com a vida totalmente sedentária, e aí eu tô com dor, André. Como eu faço para mudar essa minha realidade? Qual que é a metodologia que você utiliza com seus alunos para que eu, sedentária, às vezes acima do peso, cheguei lá na sua academia com dor, qual que é a metodologia que você aplica para que essa pessoa alivie essa dor ou elimine essa dor? Então, qual é a metodologia que eu uso quando eu recebo uma pessoa com dor nessa situação? É sempre faço a avaliação, tá, para conhecer a pessoa, saber quais são os problemas dela, as dores, as dificuldades. E dentro após a avaliação, nós vamos fazer os testes. Tá? São os testes necessários para identificar quais os exercícios que eu vou passar para essa pessoa. E no final, né, toda a parte de treinamento. Então, são 3 etapas: avaliação, testes e o treinamento. Simples assim. E como é que a gente pode... como é que é feito isso daí? Então, eu recebo a pessoa... Olha, esses dias eu recebi uma pessoa, a gente foi fazer a avaliação, né? Faz todo um questionário com ela, como é a idade, se ela treinava ou não, para identificar o nível de treinamento dela, se ela é iniciante, avançado, né? E também, depois, fazemos os testes para verificar qual a mobilidade dela, como é que ela se desenvolve, a coordenação, que é muito importante na hora de realizar os exercícios, porque ela vai treinar utilizando a ferramenta de exercício, né? E, posteriormente, o treinamento. Então, essa pessoa, ela tinha muitas dores nas costas, no ombro, praticamente era o quadro, né, clínico dela. E aí, ela não tinha muita dificuldade de realizar os exercícios, tinha boa coordenação. Então, alguns testes que eu fiz para identificar quais os exercícios que eu ia prescrever para ela. Então, tem tudo isso. E aí, naquele dia, nós iniciamos, né, a questão desses testes pela parte inicial, que era a questão dos superiores, tá? E aí, a medida, até mesmo para ver se conseguia, naquele primeiro dia, eliminar a dor. Às vezes, dependendo da pessoa, 1, 2, 3, 4 sessões, a dor some. Então, logo de cara, ela foi aprendendo, né? Foi criando toda uma adaptação, porque no caso dela, ela não entrou logo direto, teve um período de adaptação, e na primeira sessão ela já saiu de lá, já sentindo um pouco melhor. Então, esse tipo de situação, de forma com que a gente trabalha. Tá? Tem todo um processo, tem todo não é assim, chegar lá e logo fazendo, como todo mundo, muita gente pensa, né? Chega no primeiro dia, não, eu quero fazer logo exercício, eu quero treinar, eu quero tirar a minha dor. Peraí, calma, nós vamos fazer isso, mas precisamos seguir um procedimento passo a passo, né? Não é assim, de qualquer forma, tá? É como se fosse uma avaliação clínica. Vamos conhecer a pessoa, vamos ver o que ela faz, vamos passar o remédio, né? No caso é o exercício, é o treinamento, tá? Então, tipo assim, existe
o passo a passo. Então, André, essa metodologia que você utiliza, ela pode ser praticada tanto para uma pessoa que está com muita dor, pouca dor, sem nenhuma dor, em qualquer condicionamento que ela esteja, para qualquer idade. Então, ele é estruturado de forma que a pessoa, ela começa dentro a partir da avaliação, ela, tipo, nível inicial, avançado, mais ou menos assim? Muito legal, Ivete. Muito legal essa sua pergunta. Porque aí a gente vai apresentar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Até esclarecer como é que funciona. Só Então, por porque, exemplo... não é isso? Porque assim, imagina, eu tô com dor. E isso é uma coisa que eu acho que quem tá com dor não quer aumentar a dor. Aí, de repente, ela fala assim, nossa, eu vou procurar um método do André Garcia para eliminar a dor que eu vi lá na internet, que ele tem uma metodologia que ele aplica e que eu elimino a dor que eu tô sentindo. Mas será que eu não vai aumentar? Será que já não chega no nível que eu não consigo fazer o exercício? Então, explica aí, se qualquer pessoa, ela consegue, a sua metodologia, ela consegue atingir qualquer pessoa em qualquer nível, se tem assim, um inicial, um médio, um avançado, para que a pessoa, ela sim. comece a fazer sem ter nenhum receio de que a dor vai aumentar. Porque o objetivo é... Certo. Ok. Então, na minha metodologia, eu não tenho essa classificação iniciante, intermediário e avançado. É iniciante e avançado só, tá? Eu acredito só nessas duas situações. A maioria que chega para mim, para eu poder ajudar, são iniciantes. A maioria. Um ou outro é que já tem um conhecimento, às vezes, né? Tal. Às vezes alguma lesão que a pessoa teve, algum trauma, mas eu atendo muita gente que é iniciante, ok? Então, mas serve para qualquer tipo de pessoa, tá? Às vezes a gente tem a ideia assim, eu tô com dor, eu não posso fazer exercício físico. Não, aí é que tá, aí que pode mesmo, aí tem que treinar, tá? Lembrando, por isso que a gente está frisando desde o começo, sempre. Por que que treina? Porque você tem dor, possivelmente de uma fraqueza muscular. Aí, por isso que a gente treina. Que às vezes, por exemplo, eu recebi muita gente diagnosticada, né? Diagnosticada e passava já por um médico, tá? E aí ele medicava, passava medicamento, orientava procurar uma fisioterapia para poder, se tivesse o caso de inflamações, né? Para aliviar, ajudar a resolver o problema de inflamações, reduzir o quadro inflamatório. E só que tem a parte de fortalecimento muscular, entendeu? E aí que a gente entra. E aí que nós, né, entramos para ajudar a pessoa a fortalecer e resolver o problema dela, porque não adianta só passar pomadinha, medicamento, fazer uma massagenzinha, né, fazer a fisioterapia, de reduzir a inflamação, sem fazer o fortalecimento muscular. Se não fizer essa última parte, vai voltar a ter problema de novo. Entende? Então, esse é a grande sacada. Tá? Precisamos fortalecer a musculatura? Sim, porque às vezes temos esse desequilíbrio. E resolvendo esse problema do desequilíbrio, resolvemos a questão da dor. Certo? Então, às vezes a pessoa chega lá, eu estou com dor, vou ficar com mais dor. Não, não é por aí, né? A intenção nossa é resolver a situação, resolver o problema. E a sua dor pode estar relacionada a essa fraqueza muscular. Um encurtamento muscular, tá, pode ocasionar problema numa articulação. Então, ajustando esse equilíbrio muscular, por tabela, podemos resolver esse problema na articulação. Certo? Entendi. Bom, André, depois de
de saber toda a importância que é o treinamento de membros superiores. Então, agora eu devo imaginar que eu tenho que fazer um monte de exercícios todos os dias para que eu atinja esse objetivo de eliminar as dores musculares e fortalecer essa minha musculatura? Então, a ideia que passa na cabeça, possivelmente, a ideia que passa na cabeça das pessoas é isso que a gente vai bater para quebrar, né, isso de uma vez por todas, porque às vezes é mito, né? Às vezes a pessoa, alguém ouviu de alguém que já treina, não, você vai lá, vai passar um monte de exercícios e tal, você vai sair de lá todo trabalhado e tal. E às vezes a pessoa não é daquele universo, ela fica meio que assustada, né? Mas assim, nossa, o que é isso? Não estou acostumado a isso. E não necessariamente precisa ser assim. Tá? Tem ciência por trás. Tá? Não é lá ao gosto da pessoa que vai estimular o treinamento, vamos dizer assim. Né? Não é do gosto da pessoa. Tem toda uma ciência que, por exemplo, se você precisa de 3 exercícios para resolver o seu problema de dor, já que a gente está falando de dor nos membros, né, treinamento para membros superiores, tá? Se 3 exercícios resolvem o seu problema, poxa, para que fazer 1 tonelada de exercícios? Mas espera aí, nós vamos dar prioridade, porque não tem um treinamento que você fica aí 2, 3 horas dentro de uma academia, né, vamos dizer assim, tá? Vai chegar no final dos últimos exercícios, nem vai conseguir fazer, né? E então tem que colocar os exercícios certos. Então dá prioridade para o que você quer. Nós trabalhamos com objetivos. Então, por exemplo, está com dor, vamos dizer assim, aqui nas costas, então vamos trabalhar, exercitar os músculos que estão frágeis, e identificamos, vamos direcionar os exercícios para trabalhar aqueles músculos. Tá? Apesar que tem exercício que você trabalha mais de um músculo, não tem problema. Vamos organizar, né, toda a forma estrutural, aproveitar, vamos trabalhar, tem tempo, tem tempo para treinar, vamos colocar mais alguns exercícios. Tudo depende de uma estrutura, treinamento você exercitar o corpo de forma estruturada, tá? Não é a lá vão ter, não é bagunçado o trem, tem uma estrutura, e aí a gente vai dando prioridade para aquilo que a gente quer ajustar, beleza? Então, porque às vezes não dá para, vamos dizer assim, a pessoa às vezes não treina, vamos dizer, 3 vezes na semana, é o tempo que ela tem, então vamos colocar, né, as musculaturas prioritárias ali, o trabalho que necessita, ajustou, ficou legal, vamos manter, vamos trabalhar outras musculaturas, e assim vai desenvolvendo. O que tem que ficar na cabeça da pessoa, né, na mente, do pessoal que está nos ouvindo aí, é que o treino, ele é para a vida toda, tá? E é dinâmico, tá? Você pode dar prioridade para uma musculatura, passado um tempo você pode dar prioridade para outra, vai mantendo aquelas que você já colocou em ordem. Então, tem uma organização, tá? Não é chegar lá e fazer 10 exercícios para um mesmo músculo, né? Tá? Eu acho que o pessoal tem esse receio aí. Então, eu posso ficar despreocupada que com a sua metodologia não vou precisar fazer 1 hora de exercício para eliminar uma dor que eu esteja sentindo no ombro. Não, só se você quiser passar mais tempo comigo, né? Passar mais tempo se dedicando, não necessariamente, tá? Às vezes as pessoas têm pouco tempo na correria delas, né, do dia a dia, e a gente fazendo um treino otimizado, né, com eficiência, vai produzir o resultado que a pessoa necessita, tranquilo. Porque, André, quem está com dor tem pressa. Com certeza. A pessoa ela tem pressa. Então, o que ela quer? Ela quer um exercício que seja o mais eficiente possível, que o objetivo dela é eliminar essa dor. Então, é importante frisar essa questão de que não precisa ficar horas e horas treinando,
todos os dias para que esse objetivo seja atingido. Por isso que eu te perguntei, eu vou ficar, tem que fazer um monte de exercício todo dia para eliminar uma dor no ombro? Então, não necessariamente, né? Por exemplo, a musculatura que hoje a gente trabalha, ela precisa ter um tempo para descanso, correto? Por exemplo, a gente pode trabalhar uma musculatura uma vez, vamos dizer, uma vez na semana, ou como pode trabalhar 2 vezes, ou como pode trabalhar 3 vezes, tá? Existe estrutura, como estruturar isso, certo? Então, um detalhe importante é com relação a não se prenda à questão do exercício. Porque, por exemplo, tem um monte de exercício para, vamos dizer assim, para fazer para os braços. Tem um monte, né? Mas, de repente, tem alguns que não servem para resolver o seu problema no ombro. Entende? Então, precisa fazer os exercícios certos. Não se prenda em exercício. Nós temos que ter em mente o músculo, a musculatura que vai ser ativada. Isso é Tá? bem importante, né, André? Saber Exatamente. exercícios que são específicos para cada tipo de coisa. Então, é um programa estruturado, não é achismo. Então, realmente, tem bastante ciência envolvida, não é de qualquer jeito. Então, nosso alerta para as pessoas que não treinarem sozinhas, né, achar que pegou um vídeo aí da internet, achou que é exercício, como nós estamos falando, para treinamentos superiores, né, que podem ajudar aí na resolução das dores. De repente pegou um exercício que é bom para tal coisa, daí ela vai lá e faz, né, olha o risco que ela pode estar correndo, ao invés de ajudar, pode estar complicando mais ainda, né? Então, só esse cuidado. Então, agora, eu vou apresentar para vocês alguns exercícios de forma orientada, para saber por que fazer, como fazer, para ajudar você a aliviar a sua dor. Eu vou apresentar para vocês agora a remada inclinada, que é um exercício que permite tonificar as musculaturas das costas, aliviando a dor muscular dessa região e, consequentemente, do ombro. A sua correta execução consiste em dobrar os joelhos e o quadril, mantendo sempre as costas retas, observando a curvatura, né, da coluna, curvatura normal. Observem que o movimento dos braços consiste em puxar a carga ou o peso, né, de baixo para cima, mantendo a flexão do cotovelo em 90 graus. Não é aconselhável fazer a passagem desse cotovelo muito para trás das costas. A cabeça do ombro não é projetada para a frente do corpo, preservando a integridade do ombro, né? Outro detalhe importante é a retração das escápulas, que deve ocorrer o tempo todo durante a execução do exercício. E como é que faz isso? Simplesmente aproxima aquele osso triangular das costas, né, a parte superior, do lado direito, aproxima o lado esquerdo, ao centro, né? É como se a gente aproximasse os dois ao centro. Isso vai fazer com que a musculatura ali ao centro seja ativada. Esse é o detalhe fundamental para a execução do exercício. Olá, agora nós vamos fazer um exercício de alongamento, tá? Para aliviar aí a tensão do ombro, do pescoço, melhorar a circulação sanguínea dessa região, tá? E é muito simples. Ficar sentado, respeitando a curvatura natural da coluna, certo? E uma mão aqui na ponta da cabeça, puxar o pescoço para esse lado. Mas é só isso? Um detalhe. Eu estou sentado no banco e eu estou apoiando a minha mão contrária nesse banco para segurar o meu corpo. E agora eu vou alongar.
pelo menos uns 20 segundos, né? Agora o outro lado, vamos lá, acompanha. Ok, simples assim. Forma errada de fazer, só puxar a cabeça aqui em cima, sem apoiar o braço aqui embaixo, tá? Essa é a forma errada de fazer. Outra situação errada, às vezes a pessoa puxa e puxa o tronco todinho, né? É outra forma errada de fazer. Aí você pode realizar isso na sua casa, em qualquer lugar, tá? Pega uma cadeira, senta, alinha o corpo e experimenta.